A Montanha Mágica, passagens e comentários. Este é o número 203. Nós estamos ali na página 523 da Companhia das Letras. Bom, estamos aqui no meio de uma grande discussão, né? Mas eu quero ler o parágrafo que começa ali no finalzinho dessa página. Em todo caso, opinou Russ Castorp, era absolutamente necessário admitir que no antagonismo entre corpo e espírito, seria o corpo, sem dúvida, que corporificaria. Corporificaria, haha. Bem, seria ele que corporificaria o princípio mau e diabólico. Pois o corpo pertence naturalmente à natureza. Naturalmente à natureza. O que vocês acham desta? E a natureza, em oposição ao espírito e à razão, é intrinsecamente má, misticamente má. Poderia dizer quem quisesse ostentar cultura e conhecimento. Partindo desse ponto de vista, seria apenas lógico tratar o corpo de acordo com ele, quer dizer, aplicar-lhe meios de castigo que também merecem ser designados misticamente maus. E aí o Russ Castorp faz uma piada às custas de Settembrini, mas não é esse o ponto. O ponto aqui é você pensar nessa oposição entre a razão, né, a razão de um lado, ou o espírito, né, o espírito é a razão de um lado, e o corpo de outro lado. Né? Repare o seguinte, há um C, né? Há uma base aqui para ele falar que o corpo é intrinsecamente mal, né? Ou seja, a natureza é intrinsecamente má. E essa base é por oposição à razão e o espírito, né? Então está aí na base que a razão e o espírito opõem o corpo e vice-versa, né? Então a conclusão parece lógica. Bom, eu trouxe duas passagens para você, uma de Memórias Póstumas e a outra do Cortiço, né? E aí talvez a gente consiga colocar um pouco de luz nessa questão e entender também um pouco mais o Machado como, né, como efeito colateral, assim, sem que a gente esperasse, a gente acaba entendendo um pouco mais o Machado. Então, em um determinado momento, o Brás Cubas está falando do amor que a mãe sentia a ele. E ele diz o seguinte: tinha-me este amor sem mérito, que é simples e forte impulso da carne. Amor sem mérito, porque ele é simples e forte impulso da carne. Amor que a razão não contrasta nem rege. Amor que a razão não contrasta nem rege. Então, estamos falando de um amor sem mérito. Bom, no Cortiço, quando o narrador estava descrevendo a Augusta Carne Mole, que é a mulher do Alexandre, aquele policial, se você leu, né? O narrador descreve a Augusta Carne Mole como uma mulher honesta, né? Por oposição a Leocádia, né? Que é uma lasciva, lá fica se divertindo até com o molequinho do sobrado ao lado do Miranda por um mero coelhinho, né? Se você lembrar da cena, é uma cena bem engraçada. Se você ainda não leu, fica aí um incentivo para você ler o Cortiço, né? Eu tenho a playlist do Cortiço inteiro aqui no canal, se você quiser ler com alguma companhia. Bom, mas o narrador descrevendo a Augusta Carne Mole fala o seguinte: honestidade sem mérito, porque vinha da indolência do seu temperamento e não do arbítrio do seu caráter. Vou ler as duas agora, sem interrupção. Tinha-me este amor sem mérito, que é simples e forte impulso da carne. Amor que a razão não contrasta nem rege. Honestidade sem mérito,
porque vinha da indolência do seu temperamento e não do arbítrio do seu caráter. Bom, a princípio, a gente poderia falar que Machado e Aloysio estão falando a mesma coisa, né? Então, tanto o narrador do Cortiço quanto o Brás Cubas encontram aí em qualquer virtude que nos venha naturalmente, não exatamente uma virtude, mas não há mérito nisso, né? Ótimo. Primeira coisa que eu gostaria de mostrar para você, que há uma pequena diferença, e essa pequena diferença é tudo, entre Machado, entre a parte do Machado e a parte do Aloysio Azevedo, né? E talvez isso nos explique. Aqui no canal tem uma crônica do Manuel Bandeira sobre um determinado momento que estava lá Machado de Assis conversando com um colega dele. E aí o colega dele falando, vocês materialistas, ia continuar, e o Machado de Assis interrompeu, acho que o Abel Ferrara, esqueci o nome, mas esse amigo dele, e interrompeu e falou, eu materialista? De modo algum, né? Então eu acho que explica também o Machado de Assis falando isso. É claro que ele falou isso gaguejando, de acordo com o Manuel Bandeira, né? O Machado de Assis era gago. Tá. Então, vamos lá. Então estamos tentando explicar a afirmação do Machado de Assis, dizendo da diferença entre essas duas passagens, né? Olha, na passagem do Aloysio Azevedo, honestidade sem mérito, porque vinha da indolência do seu temperamento e não do arbítrio do seu caráter. Ou seja, está implícito aqui toda qualidade boa, tudo que é bom, né? Não pode vir da indolência do seu temperamento, ou seja, da sua natureza, né? O seu temperamento você nasce mais explosivo, você nasce mais preguiçoso. Tanto é que existia a teoria dos 4 humores, não sei se você já ouviu falar, né? Uma pessoa que é mais fleumática, uma pessoa que é mais sanguínea. Então é o teu temperamento, são os humores, os líquidos, vamos colocar assim, que você tem no teu corpo e que naturalmente você tem. Para o Aloysio de Azevedo, qualquer coisa que venha disso é vilania, né? No máximo não fede nem cheira, né? Vamos colocar assim, né? Por quê? Porque a bondade, né, a beleza ou qualquer coisa assim tem que vir do arbítrio do seu caráter. Okay? E aí você vai perguntar, Machado de Assis não é a mesma coisa? Não. Há aqui uma diferença de procedência. Machado de Assis não fala sobre a procedência, da onde que tem que vir as boas qualidades, o amor, por exemplo. Não é essa a crítica que ele faz, que o Brás Cubas faz à sua mãe, né? A crítica é a seguinte: tinha-me este amor sem mérito, que é simples, forte impulso da carne. Amor que a razão não contrasta nem rege. Então está implícito aqui o quê? Está implícito que se a mãe dele, além de ter esse amor natural, ela tivesse a razão mais desenvolvida, essa razão regeria o instinto, digamos, meramente carnal ali, e temperaria este espírito e contrastaria com esse espírito, né? Ou seja, eu vou continuar amando meu filho, mas eu sei que há limites, por exemplo. Eu vou continuar amando meu filho, mas eu sei que, sei lá, esse amor ele tem que estar submetido à minha razão. Okay? Então, é uma relação diferente, né? Volto a enfatizar agora que a gente tem as duas respostas. Em O Cortiço, do corpo não vem coisa boa, né? E as coisas têm que vir da razão, do espírito, vamos colocar assim, né? Para o Aloysio Azevedo, espírito não seria um bom termo, né? Justamente por ele ser materialista, né? Para o Machado de Assis, pode sim vir coisas boas da natureza, só que essas coisas não podem ser simplesmente deixadas soltas, né? E aí a gente chega numa conclusão bem interessante.
voltando à nossa passagem, né? Hus, entendendo Naphtha, né? Ele diz o seguinte: a natureza, em oposição ao espírito e à razão, é intrinsecamente má, misticamente má. E aí a gente pode perguntar, poderia perguntar para o Hus, e principalmente ao Naphtha, e quanto aos impulsos bons, né? Quanto à honestidade da Augusta Carne Mole, quanto ao amor simples e forte da mãe do Brás Cubas, e quanto ao instinto materno, e quanto ao amor fraternal, e quanto ao dó, a pena, a empatia, né? Lembre-se, você não precisa treinar, você tá na vida, você vê uma pessoa sofrendo uma grande, sei lá, sendo machucado ou qualquer coisa assim, na hora você sente empatia com a pessoa, é quase que um instinto, né? Ótimo. Então, para tentar achar uma resposta para essa pergunta aqui da interação do corpo e do espírito, nós poderíamos pensar, e eu acredito que o Olavo de Carvalho fala isso, você pode pensar no corpo como sendo mais ou menos neutro. O corpo tem as suas necessidades. Eu posso perguntar para você, fome. Fome é um instinto bom ou um instinto mau? Fome é um instinto, é uma necessidade. E aí, então, o teu corpo, ele age conforme as suas próprias regras, né? Então, isso significa que o corpo não está ali como o contrário do espírito. O corpo não está ali como o contrário da razão. O corpo está ali estando ali, né? O corpo está dizendo assim, eu estou pouco me lixando se o que você vai me dar de comer vai ser sagrado ou vai ser profano. Eu estou pouco me lixando se você vai me dar a Santa Ceia de Jesus, né? Ou você vai me dar o sacrifício ao diabo, né? Me dê alguma coisa para comer. Percebeu? Então, os impulsos do corpo, e talvez quem fale isso seja São Tomás de Aquino. Eu falo talvez porque eu recebi esse tipo de ensinamento do Olavo de Carvalho, mas eu acho que ele menciona o São Tomás de Aquino, né? Então o corpo, ele está ali para ser aproveitado. Então tem como, e agora usando termos religiosos, né, você aproveitar o seu corpo de forma que ele seja o templo do Espírito Santo. Tem como você aproveitar o seu corpo de forma que ele seja a sua ruína. Então o problema não é sentir os impulsos do corpo, se a gente seguir esta visão. E parece que é para esse lado que Machado de Assis vai, embora ele seja extremamente pessimista. 2 capítulos anteriores ele fala sobre a natureza, né, que é a Pandora. E a mulher não está dando a mínima para a humanidade, né? Uma mulher fala, vocês vermes, vocês que fiquem na vidinha de vocês. Mas parece que o Machado de Assis caminha para esse caminho, né? Ou se direciona a esse caminho, que é o corpo está ali e ele só é um problema quando há uma inversão de hierarquia, quando se coloca o corpo acima. Então, por exemplo, o sexo em si. O sexo é uma coisa má? Não, o sexo é uma coisa maravilhosa, né? Não sei se você concorda, mas eu acho que é maravilhoso. Mas quando o meu impulso sexual é tão forte a ponto de eu destruir a minha família, então o sexo com certeza é uma coisa horrível. Quando o impulso sexual é feito, por exemplo, né, para gerar intimidade entre duas pessoas, o contato que todo mundo precisa, uma nova vida principalmente que surge, o sexo é uma das coisas mais bonitas de todos os tempos, né? Um bom vinho, né? Você vai tomar um bom vinho ele é um bom vinho, né? Assim como uma obra de arte, ele tem a sua beleza em si mesmo, ele tem o seu mérito. Mas um bom vinho lá pela quinta, sexta garrafa, que vai fazer você ficar caindo na rua e ficar passando vexame, o bom vinho não é uma coisa muito boa não, né? Então, perceba, ao fazermos isso, ao pensarmos no corpo
como isso que ainda está esperando do espírito, ou seja, de nós, o corpo ainda está esperando do espírito a decisão se ele vai ser nobre ou vil, nós automaticamente nos desviamos do gnosticismo do Nafta, né? O Nafta, lembre-se disso, né? O Nafta, ele faz esse corte completo, né? Olha, o espírito é uma coisa, o mundo, tudo quanto é coisa física, né? O mundo, tudo é outra coisa, né? E aí, é claro, ele não consegue a ponte para essas duas coisas, porque é uma coisa incrível, né? Nós, ao mesmo tempo que somos influenciados pelo nosso ambiente, até pela temperatura, coisas que os pessoal lá do século XIX, principalmente os naturalistas, amavam fazer, né? Nós somos influenciados pelo sol do trópico e assim por diante. Nós somos influenciados pelos nossos traumas, a nossa infância, como diria o Dr. Freud. Nós somos influenciados sei lá, pelas configurações dos planetas, nós somos influenciados pelos nossos genes, nós somos influenciados pelo nosso contexto social, histórico, ao mesmo tempo que nós somos tudo isso, só matéria, parece, só causa e consequência, só um mero mecanicismo da natureza. Ao mesmo tempo, nós somos espírito. E uma pessoa que nasce nas mesmas condições que a outra pessoa, uma pessoa vai se tornar uma pessoa boa, a outra vai se tornar uma pessoa má, né? E é esse o mistério que o gnóstico, ou do qual o gnóstico foge, né? Não, o gnóstico fala, olha, existe um mundo lá que nós temos que deixar que se exploda, né? E aí lembre-se, por causa disso que o gnosticismo assume várias formas, né? Ou eu vou me punir tanto, a ponto de, sei lá, quase morrer, ou eu vou ter uma raiva pelo mundo, eu vou querer a destruição do mundo, ou eu vou simplesmente me abrigar nos prazeres, porque nada faz sentido mesmo, né? Então, o gnóstico, ele evita abordar essa questão, que é uma coisa, como que pode, nós somos determinados e não somos determinados, colocando em termos melhores, né? Nós somos pressionados por tudo isso que eu falei para você, mas ao mesmo tempo nós não somos pressionados, né? Não completamente pressionados por tudo isso que eu falei para você. Bom, e novamente esse entendimento vem de admitir o corpo. Mais um caso, né? Está lá uma mulher linda, linda. E aí você olha para essa mulher linda e fala, nossa, você é muito linda. E aí, de algum modo, hoje em dia, as pessoas decidiram que isso não é um bom elogio, né? Porque, não, como assim? Você me admira só pelo meu corpo, etc, etc. Uma coisa é eu transformar ela num objeto, né? Dizer que ela só tem a aparência, não tem mais nada. Mas outra coisa, e aí seria ir para o lado oposto, outra coisa é eu desprezar uma beleza natural só porque é natural? Só porque nasceu com ela? Então não há mérito nenhum? Mais uma. Tem uma pessoa que instintivamente ela sente muito compaixão por todo mundo e se sacrifica e tudo mais. Só porque ela não aprendeu essa compaixão, então é uma coisa menos meritosa? É uma coisa com menos mérito se essa compaixão for só instinto e chegar um momento em que a compaixão vai ser, de alguma forma, algo prejudicial, né? Sei lá, ela vai ser ingênua demais e não vai ser compaixão, a pessoa vai passar a ser boba, ou vai ser compaixão para um enquanto é crueldade para outro, ou seja, ela defende uma pessoa enquanto prejudica a outra, esse tipo de coisa. Nesse momento, a compaixão dela mais ou menos atinge o limite, né? E aí sim há algo para criticar. Vamos lá para a mulher linda, né? Se tudo que essa mulher linda quiser ter for só a sua beleza e mais nada, aí começa a ser um problema. Mas não que em si o corpo ou as habilidades naturais, né, os humores com os quais nós nascemos, significa algum mal. De forma que o trabalho nosso é aproveitar as vantagens, as qualidades naturais que a gente tem e desenvolver aquelas que são problemas. Vou te dar um exemplo bem claro
e já servindo de uma confissão, né? Eu consigo muito facilmente me desapegar das coisas, né? Muito facilmente. Então hoje eu perco uma coisa muito importante, amanhã vida que segue e assim por diante, né? Por outro lado, e justamente porque eu consigo me desapegar muito das coisas, a minha tendência é justamente ser inconstante. Percebeu? Então isso significa o quê? Que eu tenho que ser constante totalmente e me apegar a tudo? Não. Significa que eu tenho que dar um bom rumo ao meu desapego. Ou seja, eu vou me desapegar de tudo aquilo que de alguma forma transformaria o meu espírito em algo baixo, e não vou deixar esse desapego hipertrofiar, né? Então, peraí, desapegar da minha família para fugir com uma outra mulher? Não, isso daí eu não vou deixar minha natureza me guiar, não. Isso daí agora eu vou aprender a ficar, né? Então eu aproveito aquilo que a vida me deu de vantagem e desenvolvo aquilo que eu ganhei digamos assim, de defeito, coisas que não ajudam, que não coincidem. Eu acho que essa palavra é bem interessante, coisas que não coincidem com os propósitos do meu espírito, né? Bom, deixa eu ler só mais uma vez para a gente terminar isso daqui, só essa partezinha, né? Então, o Hans: pois o corpo pertence naturalmente à natureza. Naturalmente à natureza, o que acham dessa? E a natureza, em oposição ao espírito e à razão, é intrinsecamente má, misticamente má. Poderia dizer quem quisesse ostentar cultura e conhecimento. Perceba para que lado, né, que eles foram.